falar o que a autoestima o que você, com a autoestima, o que você faz, né? Você persiste diante dos obstáculos com coragem, determinação e discernimento. Então, por exemplo, a gente falou, e eu quero que vocês vão juntando o quebra-cabeça, tá? A gente falou no primeiro dia do estado atual, falamos de propósito, falamos de valores, né? Falamos disso e hoje a gente está falando de autoestima. O quanto essas coisas, perfil comportamental, o quanto isso vai fazendo uma trama, né? Que nós somos uma trama, né? Então, a autoestima nos ajuda nisso, a persistir diante dos obstáculos, quando a gente tem o valor claro, quando a gente tem o nosso propósito claro, com a nossa autoestima fortalecida, a gente vai longe, gente. Eu estava falando aqui das redes sociais, né? Então, muitas pessoas não conseguem avançar nesse meio porque está com medo do julgamento, está com medo da rejeição, está com medo de não dar conta, está com medo, né? Isso aí, com certeza, deve ter alguma coisa da autoestima. E alguns perfis, quando está com a autoestima baixa, ela procrastina, ela não toma decisão, ela vai deixando a vida levar, porque é mais fácil. Embora não seja fácil. A zona de conforto, ela não é fácil, ela é dura e ela cobra um valor muito alto da nossa vida, né? Mais para frente, eu coloquei... Sem autoestima, o que acontece? Provavelmente você desiste logo na primeira dificuldade, faça o que precisa ser feito de qualquer maneira, faz de qualquer maneira o que precisa ser feito, desiste quando deveria ir em frente, ou insiste com insensatez quando deveria parar. Olha essa frase, gente. Veja se você se encontra em alguma dessas frases. Olha aqui. Provavelmente você desiste logo na primeira dificuldade. Deixa eu contar para vocês. Um dia eu vou contar para vocês a minha história nas redes sociais. Quando eu entrei no Instagram, eu não sabia nem o que era feed e nem o que era bio, tá? Eu nunca tinha gravado stories. Então, assim, obstáculo vai ter. Agora, você tem que ter humildade para pedir ajuda, humildade para errar e não desistir diante do primeiro obstáculo. Outra coisa, faz o que precisa ser feito de qualquer maneira. Quantas vezes você tem a oportunidade, você tem um emprego, você tem um casamento, você tem filhos, né, que você ama, você tem uma casa, você tem até um carro, você tem um dinheiro para comprar uma verdura, uma fruta, e quando você vai fazer, você faz de qualquer jeito. Você não valoriza isso. Quem se vê nessa situação? Outra coisa. Desiste quando deveriam ir em frente ou insiste com insensatez. Quantas pessoas têm clareza que já era para ter dado um basta em alguma situação, mas ela insiste, insiste, insiste. Quantas mulheres já tentou de várias formas um relacionamento e ela insiste, insiste, insiste. Quantas mulheres tinham um bom casamento, um bom marido? Estou falando mulheres, porque eu estou falando para mulheres, tá? Mas não é só mulher que vive a baixa autoestima, não. Homem também. E o homem com agravante, porque ele tem que ser macho. E aí, porque ele tem que ser macho, ele não pode falar dos sentimentos dele. E como ele vive numa sociedade machista, ele muitas vezes bate, espanca e fazem absurdo, que eu não estou aqui passando a mão, né? Eu acho que nós precisamos fortalecer a nossa autoestima para dizer não para a violência. Não. Não, a gente tem que saber quem nós somos. Mas muitas vezes nós persistimos com insensatez em relacionamentos, em trabalhos, em empregos que nos exploram, entendeu? E a gente persiste. E tem gente, vou dizer mais aqui, tá? Se vocês não concordarem, gente, eu peço que vocês coloquem, anotem lá na folha última do caderno e manda para o espaço. Manda para o espaço. Pode ser que um dia essa ficha caia e faça sentido. Mas se fizer hoje sentido, anota e reflita sobre ela, né? Reflita sobre ela. Muitas vezes você viveu uma situação, uma
como uma desilusão, ou profissional, ou afetiva. E até hoje você está aprisionado naquela ilusão, achando que aquilo era a coisa mais perfeita do mundo, mas às vezes você era tão explorada ali que alimentava um vício emocional que você tinha da baixa autoestima. E você fica, ai, eu fracassei, ai, eu que não deixei dar certo, ai, eu fui envergonhada. Quem sabe você deixou de viver situações que você iria viver no futuro, ia ser mais envergonhada ainda. O seu nome, a sua índole, né? Tantas coisas, por quê? Porque aquela pessoa talvez tinha a baixa autoestima, tinha também os seus valores fraturados, né? Tinha suas emoções fraturadas e ia te levar para algum lugar. Então, gente, essa questão da autoestima tem tudo a ver com autoconhecimento. E você pode passar para frente, por favor. E a gente, muitas vezes, né, fica parada e aprisionada numa situação em que não era bom. E aí, agora eu vou falar algo para vocês, mas nós temos solução para isso, tá? A nossa autoestima, ela é formada numa fase que a gente diz que é a fase mais importante do ser humano, que isso só foi dito mais atualmente, tá? Quando eu era criança, e provavelmente muitos de vocês, não era dito isso. E muitas vezes, depois que já era dito, você tinha uma crença que foi passada de pai, de mãe, de bisavô, e você continuou reproduzindo, por mais que não queria ser o mesmo. E eu estou falando isso, não é para falar assim, ah, ela está falando mal dos pais. Eu quero dizer para vocês que eu amo meu pai, amo minha mãe, honro eles em tudo que eu posso, e sempre que eu posso. Antes de dar esse curso, eu dividi tudo com meu pai, e eu pude falar para ele, em vida, pai, muito obrigada. Ele, minha filha, mas você foi além, eu e sua mãe. Não, eu não poderia ter pai e mãe melhor. Com todos os erros, porque todo ser humano é vítima de outra vítima. Se você ouvir a história do meu pai e da minha mãe, vocês vão ver o quanto eles são fortes, o quanto eles se superaram. E o quanto eles não tiveram oportunidade, mas eu e você temos a oportunidade hoje de ouvir, de nos perdoar, de pedir perdão para os nossos filhos, de tentar fazer diferente e perdoar nossos pais. Não quer dizer que você não goste dele, mas a nossa criança às vezes está ferida, tem feridas aí, né? E os nossos filhos também. Então, assim, a nossa autoestima, ela se inicia na gestação e vai até os 8 anos de idade. E, dependendo da criança, vai até os 12 anos de idade. Mas a ciência mostra que até os 8 anos de idade ela é muito importante. Mas eu, por exemplo, estou com alunos de 11 anos e eu acredito que eles ainda estão em formação, por isso eu estou investindo muito na autoestima deles. Aldenira, mas quando passa dos 12, dos 13, dos 14, não tem jeito? Tem jeito, tá? Eu vou falar no próximo slide, mas já vou adiantar. Nós temos estudos que mostram a física quântica, a neurociência, a questão da sinapse neural, que a gente pode reprogramar essas crenças através de exercícios, porque como é que se forma uma crença? A crença, ela se forma por repetição, 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 ou um forte impacto emocional. Então, por exemplo, se quando você era criança falava assim, ah, você é bagunceira, você é bagunceira, você é bagunceira, você é preguiçosa, você é preguiçosa, você é preguiçosa, você não presta, você não presta, você é burra, você você tem um dedo podre, você tem um dedo podre, o que você faz? Tanto você repetido, repetido, você acredita nisso. E está lá no seu subconsciente. E aí é o que está lá para baixo do iceberg, quando eu mostrei na primeira aula para vocês. E isso você por repetição você acredita. Ou então um forte impacto emocional. Você sofreu um acidente, você foi espancado, um abuso sexual, foi uma coisa brusca, pá! Ali você criou uma crença. Né? A crença que você vai ser abandonada, a crença que você vai ser abandonada, que todo mundo vai sumir, porque você é criança, e a criança, quando ela é recém-nascida, gente, 100% é emocional. Como eu mostrei para vocês, nosso cérebro é emoção e razão, mas chega um momento da nossa vida que a nossa razão,
consciente fica mais forte, a partir dos 12 anos, principalmente. Por isso que quando tem crianças, que quando chega nos 11, 12 anos, você fala, nossa, ela mudou, né? Ela era tão brincalhona, ela é tão alegre, ela está mais introspectiva. É porque ela está ficando mais consciente, mas aquela alegria ela também ainda tem, e precisa ser estimulada. Né? Isso a gente teria que ser estimulado onde? Na família, nas escolas, nas atividades físicas. Mas se as pessoas não entendem, não sabem, elas reproduzem o que elas aprenderam, as crenças que ela tem. Né? Então, assim, depois de uma certa idade não brinca mais, porque se brincar é criança, né? Tem um monte de crenças aí que a gente vai passando, valores também. Né? Então, assim, a criança, ela precisa de ser abraçada, ela precisa do leite materno, né? E tudo mais. Então, assim, a infância, ela é onde forma a crença dela de valor, qual o valor dela, a crença dela de capacidade, o que ela pode fazer, a crença dela de merecimento. Quando a gente é criança, a gente sonha que às vezes a gente não tem nada, mas a gente sonha nos Estados Unidos, a gente sonha indo para a Lua, a gente tem cada sonho. Eu queria que vocês começassem a pensar, se vocês lembram algum sonho seu de infância, né? Você é bailarina, você é tanta coisa. Depois você vai perdendo perdendo não, tá ali no seu subconsciente, mas você vai colocando camadas em cima, e você já não consegue encontrar essa essência mais, tá? E é onde você encontra a sua responsabilidade. Por isso que quando a criança vai fazer alguma coisa, você tem que deixar a criança experimentar, você tem que... ela vai errar, você tem que, na hora que ela errar, você ver como é que você vai tratar esse erro, a questão do grito, né, a questão do olhar, porque como ela é 100% emocional, vai ser através que a gente chama das ferramentas VAIS, visão, audição e sinestesia. Então, se a criança é muito espancada, ela sentiu no corpo, né? E está formando. Se ela foi olhada com raiva, ela está se formando. Com o dedo na cara, ela está se formando. Ouvindo, né, palavras do que ela, né, só ruins sobre ela está se formando. Então, a autoestima, gente, não é só o que está do lado de fora, da ponta do iceberg. Não é só a roupa, você vestir uma boa roupa, você morar numa boa casa. Isso faz parte, sim, da autoestima, porque quando você tem autoestima, você tem coragem de ir em busca dos seus sonhos, viver a sua essência, viver o seu propósito, superar os obstáculos, saber dizer não, né? Se sentir responsável pela sua vida, parar de culpar o outro pela vida que você tem, né? Colocar a responsabilidade no outro, porque minha mãe fez isso comigo. Bom, a sua mãe fez o que ela podia fazer, agora você é dono da sua vida, você pode ressignificar. Então, vai ressignificar a sua história, né? É isso. Hoje, eu quero falar para vocês não... eu não entendo o meu tom de voz como eu estar aqui colocando você para baixo, mas eu estou querendo trazer um ponto da autoestima que não é dito, não é falado. O que vai falando é só o superficial. Então, a gente precisa atuar porque quando você vê uma mudança que você viu ontem na Natália, não foi o racional, simplesmente. Não foi. O que mudou foi lá no subconsciente. A partir do momento que ela, mesmo sem grana, decidiu investir nela, já foi uma tomada de autorresponsabilidade e consciência. A partir do momento que ela faz os exercícios, que são exercícios que trabalha a visão, a audição, o que ela sai da boca dela, o que ela sente, ela olha dentro do olho dela, a gratidão, ela não está trabalhando o consciente, mas o subconsciente, porque é lá onde estão suas crenças, e é lá onde está a sua fratura emocional, muitas vezes. E é a partir desse desabrochar, né, que a gente fala, desse germinar, né, de se virar ao avesso, que você vai ter contato de novo com a sua essência.